hoje. Welcome to all my students of English. Today we're going to talk a little bit about the verb tense, present perfect continuous. Hoje vamos falar sobre o tempo verbal present perfect continuous, ok? Este verbo é outro verbo que é bem distinto do português. It's a little different from Portuguese. Porém, não é nada complexo. De fato, eu vou simplificar esse tempo verbal para todos vocês que estão estudando, para que poderiam entender o melhor. Vamos lá. Present Perfect Continuous. O que estamos vendo aqui é um tipo de tempo verbal parecido com o Present Perfect. Para vocês que não assistiram o último vídeo que eu fiz a semana passada, eu recomendo que assistam no Present Perfect, especialmente se tiverem algumas dúvidas sobre o tempo verbal Present Perfect. Present Perfect usa o auxiliário have ou has, se terceira pessoa, singular, junto com o past participle, ok? Então vamos falar sobre isso, Present Perfect Continuous, que junta esse tempo verbal também com o continuous tense, parecido com o que vocês já estudaram com I am talking, eu estou falando, uma ação que está em andamento agora, que está acontecendo neste momento agora ou nesta época. E como vocês que estudaram além do básico aí, também usamos o contínuo para expressar planos do futuro. Então, vamos explicar e falar, eu vou falar hoje, simplificar o tempo verbal Present Perfect Continuous. Como eu sempre explico, dou muito ênfase a este conceito aqui. Todo tempo verbal você tem que saber duas coisas sobre o tempo verbal, até qualquer conceito gramatical. Essas duas coisas são the structure, a estrutura, e também the use, o uso, quando usar esse tempo verbal ou este conceito gramatical, e também como montado, como que está a estrutura. Se vocês não sabem essas coisas, é difícil praticá-lo com êxito. Porque lembra, a gramática serve como a regra da fala. Você tem que treinar falando da maneira correta para depois sair com a fluência e para poder entrar e ter a comunicação com qualidade. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar é a estrutura. Eu vou falar sobre a estrutura primeiro porque é principal. Preciso começar com a estrutura. A estrutura não é nada complexo, mas poderia parecer no começo. Mas vamos lá. Para a estrutura, lembra que tem que saber, você precisa saber todas as estruturas aí. Como montar a pergunta, como montar a afirmação e também como montar a negação. E aí tem dois tipos de pergunta. WH question e yes no question. Então eu usei o WH question how long, que significa quanto tempo, porque é um tempo verbal, é bom falar sobre o tempo em qual se localiza o tempo verbal. How long have you been living in Texas? Ou seja, a tradução em português, de fato, você teria a tendência de usar o present continuous. Mas em inglês tem outra maneira de expressar isso. Quanto tempo, how long, have. Este é um elemento essencial da estrutura. Have, que é o auxiliary verb aqui nesse caso. E o sujeito, lembra que em inglês sempre precisamos do sujeito, seja o que for. Neste caso é you, você. Been, que é o past participle necessário. O past participle em Present Perfect Continuous sempre vai ser been, sempre vai ser have been ou has been. E aí o gerúndio. O gerúndio é o que expressa a ação, na verdade, nesse Present Perfect Continuous. Em todo Present Perfect Continuous, a ação está determinada pelo gerúndio aí. Living, morando, no caso. Quanto tempo que você está morando no Texas? Eu usei o Texas como um exemplo aí. Essa continuação da frase depois dos elementos essenciais. No caso é um place, que é um adverbial phrase. Ok? Este é o WH question.
How long have you been living in Texas? Quanto tempo que você está morando em Texas? E aí, a resposta, a afirmação, I have been living here for 6 months. Eu estou morando aqui já 6 meses. Ok? Estrutura diferente do que o português. De novo, estamos vendo. Com a afirmação, primeiro você precisa do sujeito aí, ok? E depois você precisa do auxiliário e o past perfect. Sempre é assim. Se não é have been, é has been. Essa parte não mude. Só mude has been quando é terceira pessoa singular. He, she, it. Ok? E de novo, a ação que está determinada pelo gerúndio, living. Here, aqui, para 6 meses. Eu estou morando aqui 6 meses. I've been living here for 6 months. Presta atenção que podemos também fazer a contração. I have been living here for 6 months. I have been living here for 6 months. Ok? E a negação. No caso, para formular a negação, eu usei um tipo de resposta assim. I haven't been living here very long. Eu não estou morando aqui muito tempo. I haven't been living here very long. De novo, estamos vendo a contração. I have not been, que não é imutável aqui, é imutável. Não pode mudar esse negócio, sempre preciso do been. E o que determina a ação, living, o gerúndio, morando. Aqui muito tempo, very long. I haven't been living here very long. Eu não estou morando aqui muito tempo. Ok? E agora vamos ver a yes, no question. É um pouco mais simples. Começamos sempre com o auxiliary verb, have ou has, depois o sujeito e depois o past participle e o gerúndio. A única diferença entre o WH question e a yes, no question é que colocamos primeiro a palavra WH, a palavra interrogativa. Ok? Porque depois segue a mesma forma. Have you been living? Have you been living? Ok? Somente que isso tem uma resposta que precisa ser yes, no. Have you been living here very long? Você está morando aqui muito tempo? Yes, I have. No, I haven't. Uma resposta curta, muito simples. Igual que o present perfect aí. Yes, I have. No, I haven't. Se quiserem, poderiam usar o been também. Yes, I have been. No, I haven't been. Ok? Ou, mais comprida ainda, I haven't been living here very long. Ok? Yes, I have. No, I haven't. Agora vamos falar sobre o uso. Quando usar este tempo verbal? Vamos lá. Eu tenho o uso simplificado aqui para explicar bem, para vocês entenderem melhor. Ok? Primeira coisa que eu preciso dizer e esclarecer, que como todos os tempos verbais, temos alguns time expressions que são usados frequentemente com esse tempo verbal aqui, present perfect continuous. Alguns deles são recently, bem recentemente, lately, ultimamente, e também tem algumas outras expressões, mas isso é um dos meus favoritos. For, years, for the last 5 years, for the last couple weeks, for the last 6 months, como vocês viram nos exemplos da estrutura. Então, esses time expressions são como dicas, porque eles estão dizendo que você precisa usar esse tempo verbal, ou que provavelmente está usando esse tempo verbal nesse tipo de expressão. Então, aqui eu tenho 3 dos usos mais comuns, mais usados para esse tempo verbal present perfect continuous. O primeiro que eu tenho, que a gente usa esse tempo verbal present perfect continuous para expressar uma ação que terminou, mas pode perceber que aconteceu. Esta ação começou no passado, tinha um certo andamento no passado, já terminou, porém pode ver claramente que esta ação aconteceu. Por exemplo, who has been eating in the living room? Este é o meu exemplo. Veja como está a estrutura. Tem um sujeito, o who, has been, que é essa parte não é mutável. E aqui
temos a ação que está definida pelo gerúndio eating, comendo, in the living room, na sala. Who has been eating in the living room? A pessoa está perguntando porque provavelmente a pessoa comendo na sala era bagunceiro. Então, alguma coisa assim, deixou comida ou alguma coisa. Who has been eating in the living room? Quem estava comendo na sala? Ok? Who has been eating in the living room? Segundo uso aqui, se refere a uma ação que começou, porém ainda não terminou. Por exemplo, I have been studying French for 8 months. Eu estou estudando francês já há 8 meses. Não terminei de estudar ainda, porém eu estou estudando já 8 meses. Então é uma ação que começou no passado e ainda não terminou. Ok? Muito simples isso aqui. Não é nada difícil, é fácil conquistar este tempo verbal present perfect continuous. E aí, o terceiro e último uso aqui se refere a uma série de ações que estavam acontecendo, tipo como hábito ou costume que estava acontecendo assim. He has been visiting his grandma every day for the last several weeks. O entendimento aqui é que ele está ainda visitando ela, mas não está estabelecido, não tem a necessidade de expressar se ele já parou ou continua. Só sabemos que he has been visiting his grandma every day for the last several weeks. Ele está visitando a sua avó todos os dias pelas últimas semanas. A sua avó. Então, he has been visiting his grandma every day for the last several weeks. Ok? Quando usar o present perfect continuous, uma ação que terminou, mas podemos ver que ele aconteceu. Uma ação que começou e ainda não terminou. Ou uma ação que aconteceu através de uma série de ações. Tipo assim. E a estrutura, usamos sempre o sujeito, o auxiliary verb have ou has, been, que é o past participle, que nunca mude, e o gerúndio que determina a ação. Ok? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que para conquistar este tempo verbal, vocês têm que estudá-lo, entender quando usá-lo, a estrutura e depois colocá-lo na prática, praticá-lo, dominá-lo, começar a usá-lo em cada oportunidade que se apresenta. E aí, galera, ok? So, não esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, and I'll see you in the next video, ok? Take care, adiós.